Olá, caros alunos do sétimo ano, professor Evandro de História, vamos fazer a nossa correção da atividade da aula 13, parte 2. E ela diz o seguinte: responda as questões de 1 a 10 da página 138 do livro, onde aparece roteiros de estudo. Para isso, coloquei as questões abaixo e nós vamos ler uma a uma e a gente vai fazendo a correção. Chamo a atenção de vocês para a gente fazer as pontuações e os apontamentos, né, necessários. Bom, a primeira questão diz o seguinte: relacione o conceito de absolutismo com a seguinte frase de Luís XIV: o Estado sou eu. Bom, a gente pode dizer o seguinte: que o absolutismo ele consiste no regime monárquico, no qual os poderes executivo, legislativo e judiciário se concentram na mão do rei, né? Nesse caso, Luís XIV ele interpretou essa concentração literalmente, né? Ao afirmar que ele e o Estado eram a mesma coisa, né? Eram a mesma pessoa, podemos assim dizer, ok? Vamos à questão número 2, que diz assim: qual foi a monarquia europeia que mais sofreu com as guerras religiosas no século XVI? Bom, a gente pode dizer então que foi a francesa, né? Por quê? Porque por causa do conflito entre católicos e protestantes, ela viu retardar o seu processo de centralização monárquica. Então, praticamente foi a França nesse caso, ok? Vamos agora à questão de número 3. A questão número 3 é a seguinte: que monarquia absolutista se caracterizou pela perseguição aos descendentes de judeus e muçulmanos em nome da unidade católica? Bom, a gente pode dizer que foi a monarquia espanhola, né? Por quê? Porque ela foi um exemplo, né? Que ela seguiu, né? O exemplo foi seguido, né, pela monarquia portuguesa. Quer dizer, o mesmo que fez a Espanha, Portugal também seguiu os mesmos passos, podemos assim dizer, ok? Vamos lá. Questão número 4 agora. Qual é a relação entre o direito divino dos reis e a monarquia absolutista? Bom, o direito divino dos reis pressupunha que os monarcas estavam destinados a governar por vontade de Deus e só a ele deveriam prestar contas. Os reis absolutistas, nesse caso, aproveitaram-se dessa crença para largar seu poder de comando. Então, a gente observa que eles aproveitaram-se dessa questão, né, da crença de que eles eram, a população acreditava que eles eram divinos, né, para exercer esse poder absolutista. Tá, ok? Vamos à questão de número 5. E a questão de número 5 diz o seguinte: o que é em comum entre a Inquisição Espanhola e a Noite de São Bartolomeu na França? Bom, a Inquisição e o episódio citado, né, que foi a questão da chamada Noite de São Bartolomeu, são a mostra de intolerância religiosa que marcou a Idade Moderna. No caso da Espanha, né, as principais vítimas foram as pessoas que se converteram, né, descendentes de judeus, que se tornaram cristãos. Milhares, nesse caso, eles foram condenados a morrer na fogueira, né? E na noite de São Bartolomeu, os católicos massacraram os protestantes em toda a França. Então tem uma relação muito próxima nessas duas situações, da Inquisição Espanhola e a noite de São Bartolomeu. Vamos agora à questão de número 6, que diz o seguinte: o que foi a Guerra Civil Inglesa iniciada em 1641 e qual foi o seu resultado? Bom, a gente pode dizer que a Guerra Civil Inglesa ela foi um conflito entre o exército do rei Carlos I e o exército parlamentar, né, onde os membros, né, do parlamento discordavam do absolutismo real, né, sobretudo da cobrança excessiva de impostos sem consulta aos parlamentares, né? Então o exército parlamentar luta, né, nesse embate, nessa guerra, e o rei foi executado, porque ele acaba perdendo, né? E ele foi acusado de traição e ele é morto em 1649, ok? Muito bem, vamos agora à questão de número 7, que diz o seguinte: qual é considerado o exemplo típico de monarquia absolutista na história
europeia. Bom, o caso mais sublime, né, o mais falado também, acho que é com consenso entre os historiadores, foi o caso de Luís XIV, rei da França, que reinou de 1643 a 1715, ok? Muito bem. Vamos à questão agora de número 8. A questão número 8 diz assim: qual a relação entre Oliver Cromwell e a queda do absolutismo inglês? Bom, nós sabemos que Oliver Cromwell foi o principal líder do parlamento inglês no conflito com o rei Carlos I. Ele liderou a formação do exército parlamentar na guerra contra as forças da monarquia absolutista de Carlos I, entre 1640 e 1645, né? E a partir de 1649, ele acaba assumindo o poder, ok? Muito bem, vamos agora à questão de número 9, e ela diz o seguinte: por que a frase seguinte é falsa? A frase é a seguinte: a guerra de independência contra a Espanha, travada nos Países Baixos, sob a liderança da Holanda, foi unicamente movida por razões econômicas. O que a gente pode falar nesse sentido? Bom, ela é falsa porque, além das razões econômicas, que não foi a única, né, foi o caso do inconformismo, né, da burguesia holandesa com os impostos altíssimos de Filipe II, havia outras também de natureza, sobretudo política e religiosa. E no caso da política, houve a busca por autonomia do domínio espanhol sobre os Países Baixos, como a Holanda, por exemplo. E no caso da religião, havia defesa, né, do calvinismo contra a intolerância católica do rei espanhol. Está aí, então, é o motivo que essa frase é falsa. Vamos à questão número 10 e última, que diz assim: por que a cidade de Lepanto, situada no Mediterrâneo, no Golfo de Patras, foi importante para a defesa da Europa cristã no século XVI? Bom, essa cidade foi importante porque houve uma vitória grandiosa, né, espetacular dos espanhóis na Batalha de Lepanto, em 1571, né, que deteve o avanço turco na Europa e rendeu a fama de invencível armada marinha de guerra de Filipe II. Espero que tenha entendido, né? Ficamos por aqui e desejamos a todos um forte abraço.